O caso, Mind, ok, e todo mundo aí, né, que tá sendo, né, sei lá, recebendo holofote das redes sociais, segue sem ganhar muito destaque na imprensa, pelo menos na dita grande mídia, né, na imprensa mainstream. A Globo não fala nada, mas não é só a Globo que está abafando. É Globo, Estadão, Veja, Metrópolis e por aí vai. Por outro lado, a revista Oeste comenta, Fátima Pissarra, dona da Mind 8, exclui conta no Twitter /X e restringe acesso a perfil no Instagram. Isso a gente já tinha comentado ao longo do dia de ontem, né, no dossiê de ontem, mas eu acho importante, quero ou não, isso aqui tá em um site, tá registrado. Na hora que alguém for dar um Google lá na frente, quem sabe, vai estar registrado um pouco do que aconteceu. Se a grande mídia não faz, a revista Oeste aí tá fazendo a parte dela. Aí, a gente comentou ontem também que o site da Mind saiu do ar, ficou fora do ar, e agora ele voltou, entre aspas. Samuel Pancha, jornalista do Metrópolis, coloca aqui o print. Ao tentar acessar o site da Mind 8, você se depara com essa imagem do voltamos já. Ou seja, vê alguma atualização por aí? Vai tirar alguém que tá lá, né? Vai mudar algum tipo de texto? E aí? E aí, por que o site está em atualização? Por que está no voltamos já? Bem nesse período que tudo está sendo dito. A gente não vai saber, talvez, né, tão cedo. Tem que esperar o site voltar. E aí, para minha surpresa, teve um portal ligado aí ao consórcio que comentou sobre o caso, não numa matéria escrita. Eu fiquei procurando no Google se eu achava alguma coisa, coloquei Veja, Estadão, coisa. E quando eu coloquei o UOL, encontrei um vídeo aqui na plataforma, no YouTube. E eu quero mostrar para vocês, né, o que a gente pode esperar do consórcio, a depender de algumas coisas que possam se desdobrar nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas vou deixar aqui, né? O Sakamoto e o Thales comentando aí um pouco sobre as redes sociais, as questões aí da Choquei, Mind, Daniel Penin, etc. Vejamos. Ô, Thales, começando inclusive com essa notícia, né, da Mind 8, né, que é aquela agência agência que agencia é feio, né, gente, mas que tem a conta da Choquei, entre outros influenciadores, que neste momento tá um bafafá nas redes sociais, a oposição, principalmente a bolsonarista, acusando o governo Lula de ter nessa agência, nos perfis por ela administrado, uma espécie de falange petista, né, milícia petista, né. Como é que você analisa esse caso? Olha, eu fico impressionado com a cara de pau da rapaziada, desse tipo de gente. O Daniel Penin, ele fazia, tentava vender, oferecia emprego para as pessoas de R$ 500 por dia e garantia que se elas não ganhassem R$ 500 por dia vendendo as coisas dele na internet, divulgando as coisas dele na internet, ele daria R$ 10.000. Quer dizer, um tipo de prática que é conhecida como trambiqueira em toda a internet. Ninguém mais que tem algum tipo de conhecimento cai nessa, mas ele conseguia vender. Essa gente consegue vender terreno na lua, né? E aí acusa. Uma prática que é bem conhecida é quando um jornalista, ao invés de tratar sobre os fatos que estão sendo colocados na mesa, ele se debruça em desumanizar uma pessoa, em descredibilizar uma pessoa, para ele não precisar falar do fato. Você desumaniza alguém, você descredibiliza essa pessoa, logo, qualquer coisa que esta pessoa falar não presta. É tipo Bolsonaro falar, né? Bebam água. Não, vai ter uma matéria amanhã da Globo falando, olha, beber água é ruim, não beba... Ai, rapaz, beber água é complicado, viu? Por quê? Porque Bolsonaro falou. Então, assim, isso aqui é manjado. Você vê, né? O ódio, o ressentimento, o padrão da turma do consórcio. Aí ele continua. Os outros é que são trambiqueiros, né? Eles fazem isso, essa acusação, então, ele bota números de governos anteriores, quanto o governo Bolsonaro, o governo Temer, pagaram essa agência como sendo coisa do Lula, quer dizer, faz uma confusão tremenda e continua com a cara de pau, como se nada tivesse ocorrido. Eu fico muito impressionado como é gente que ilude os outros e que acusa quem está trabalhando de iludir. Gente, vem cá, quem que tá falando de financiamento? Porque assim, esse nunca foi o ponto. O que tá se comentando nas redes sociais é uma possibilidade de perfis, né, diversos perfis, com alcance gigantesco, estarem propagando juntos temas totalmente artificiais e enviesados para tentar avançar com certas agendas. E quando você dá uma olhada nesse perfil, você vê que, rapaz, todos eles são de esquerda e possuem, né, uma certa simpatia gigantesca com a turma do governo. É isso que está sendo colocado na mesa. Mas olha como é que o consórcio narra. Olha como o consórcio narra. Grava isso, grava isso. Aí, aqui é uma postagem. Eu acho que pode deixar claro o que é que o pessoal tá encafufado. Você vê o rapaz aqui, ó, Júlio Beltrão. Influenciadores pela democracia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, se reuniram com um grupo de influenciadores digitais. Estive presente, representando os projetos sociais e a potencialização de pautas como diversidade e tudo mais da Mind. Ao lado de talentos como Ana Hicari, Luana Xavier, Gleice Damasceno, Raul Santiago, Ivan Barão, eu sei que é da Mind. E representantes da banca digital, nesta quarta, dia 8, no Palácio do Planalto. O grupo Influenciadores pela Democracia será uma das frentes criadas pelo governo para discutir ações de combate à desinformação e pulverização de pautas importantes e projetos sociais do governo Lula. Então, esse aqui é o principal ponto que as pessoas estão comentando. É essa simbiose que está acontecendo. Perfis notoriamente propagadores de mentira. Porque agora tem até o ranking do Twitter, viu? A calhar, foi lançado aí no dia de anteontem. E o primeiro lugar mundial de perfis que mais receberam checagens é a Choquei. Vejam como são as coisas. Então, isso que as pessoas estão comentando. Mas você está comentando isso, aí o cara fala, não, o Daniel Penin,
pegou lá os valores que a Mind recebeu de todos os governos, tá botando tudo junto, tá falando que é do Lula. Não, ele não fez isso. Ele só falou que a Mind recebeu dinheiro federal. Ele não falou que foi do Lula. Em nenhum momento ele falou isso. Já é o Thales da UOL que tá distorcendo. E aí, vejam como são as coisas. Eu não trouxe essa postagem de forma aleatória, só pra falar, olha aí, ó. Olha os liberais, olha os liberais. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Vocês já vão entender. Vem comigo. Não torce o bico ainda não. Daniel Scott é um famoso liberal do Twitter. A Mind8 também recebeu dinheiro do Bolsonaro. E é um liberal de direita. Frise-se. Isso é importante. Vocês vão entender por quê. A Mind8 também recebeu dinheiro do Bolsonaro. É mais ou menos aí a denúncia que o Thales tá fazendo. Meu caro, entenda que existem pessoas que ficam indignadas pelo governo gastar dinheiro com manipulações de influenciadores, independente de quem esteja no poder. Nem todo mundo defende atitudes erradas em função de quem as comete. Sabe qual foi o dinheiro que a Mind recebeu durante o governo Bolsonaro? Foi menos de 40 mil reais em 2 prestações de serviço para o Ministério da Saúde do Mandetta, que foi demitido. Ponto. Eu acho que tá claro que as pessoas que trabalham na Mind, a empresa, a ideologia deles, é totalmente oposta do que Bolsonaro defende. E é para prestação de serviço. Mas beleza. Aí, com isso em mente, um liberal de direita, fazendo questão de pagar pedágio para mostrar suas virtudes, juntando o que o consórcio falou. Aqui só pra mostrar, né? Ontem de manhã, Bolsonaro tava aqui, ó. Nos vídeos de 8 minutos e 10 segundos e o de 10 minutos, fortes elementos de abuso de poder econômico e disparos em massa, né? O verdadeiro gabinete do ódio, praticados pela chapa Vitória. Aí o Bolsonaro fala, ele tá criticando. Olha o ponto que ele está batendo. Não tá falando de agência, de receber nem nada. Junte tudo isso e comecemos a olhar aqui algumas coisas que os nossos deputados falaram. Primeiro, o Daniel Freitas. Atenção! Diante dos horrores que foram expostos, estou protocolando neste exato momento uma denúncia no Supremo, TSE, na PGR, contra a agência Mind, seus sócios e seus influenciadores agenciados. Também estou protocolando para a quebra dos sigilos bancários e telefônicos dos empresários donos da agência. E tomando algum tipo de ação a nível jurídico, acionando a justiça. Eu não sei qual é o conteúdo, né, e o que está passando na cabeça dele, qual caminho ele está tentando seguir. Mas para mostrar para vocês que, ó, deputados agindo, acionando aí a justiça. Eduardo Bolsonaro também fez um resumo, falando o seguinte: a repercussão do maior escândalo da Mind. Primeiro, a família da Jéssica Canedo processará Choquei, está acionando as vias legais, calúnia, difamação, o que prova que a internet não é uma terra sem lei. Item 2. O PL entrará com ação eleitoral, o que também não é uma ação política, mas uma ação judicial. No âmbito da justiça, vamos tentar resolver na justiça. Entrar com ação eleitoral. Quarto ponto, vou pular o terceiro por hora. O requerimento meu, né, do próprio Eduardo Bolsonaro, da Comissão de Fiscalização, Finanças e Controle para convocar a SECOM e eventuais ministros de Lula, né, prontos. Deve ser a turma aí que você tem alguma proximidade com os influenciadores, fazer questionamentos, você está utilizando as ferramentas que você tem. A CFFC, na maior parte do tempo, ao longo do ano passado, né, ela ficou na mão da direita, presidência da direita, então você conseguia realmente tocar ali. Foi a comissão que mais convidou ministros, mais causou problemas pro Lula. Você tem um controle dentro dessa comissão, essa comissão tá mais à direita, em sua maioria. Quinto item, o deputado Gustavo Gaia representou criminalmente no MP mais uma medida que você foi lá, assinou o judiciário, e aí vem a medida 3, que agora a gente vai começar a conectar desde a UOL, o liberal, o Bolsonaro tá falando, algumas ações. Eduardo Bolsonaro nos diz que a oposição inicia a coleta de assinaturas para a CPI da máfia digital na Câmara, encabeçada por Gustavo Gaia. E aí vejam só, as pessoas começaram a falar de CPI. CPI. Antes de fazer um juízo de valor disso, site oficial do Senado, explicando como funciona uma CPI, e eu acho que isso daqui é importante. Olha, o que é e como funciona uma CPI. Eu quero falar sobre 2 itens. O primeiro, leitura e indicação de membros. Conferidas as assinaturas, a CPI é oficialmente criada com a leitura do requerimento em plenário. É feito o cálculo de proporcionalidade partidária e o presidente da casa solicita aos líderes a indicação dos membros. Ou seja, quanto maior a sua bancada, maior a quantidade de membros que você pode indicar. Eu até acho que o termo instrumento da minoria, porque eles falam, não, a CPI é um instrumento da minoria. Eu acho que não é. Porque para você instaurar uma CPI, beleza, você só precisa de 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. 171 assinaturas na Câmara ou 27 assinaturas do Senado. Mas, uma vez que a CPI está instaurada, a composição dela é proporcional. É proporcional. Partido pequeno talvez não tenha nenhuma cadeira. O PT vai ter várias cadeiras. O PL vai ter várias cadeiras. O PSD do Kassab também vai ter. O PP do Ciro Nogueira do Lira também vai ter. O MDB do Baleia Rossi também. E por aí vai. Por aí vai. Hoje, com a configuração nacional do Brasil, vendo o que aconteceu ao longo do ano passado, sabendo que o cenário político não mudou, os partidos da base continuam na base, o Lula continua com o poder das emendas, continua com a proximidade do Arthur Lira, continua com a proximidade com o Kassab, com o Baleia Rossi, com o Marcos Pereira e todos os outros partidos que têm uma bancada significativa. Quem vocês acham que vão ser os membros de uma CPI? Com quem vocês acham que vai estar a maioria em termos de esquerda e direita? Teremos mais membros de direita ou mais membros de esquerda? Essas são as regras. Não é, eu gosto, não. A regra é essa. É proporcionalidade. Instalação. A primeira reunião do colegiado é aberta para a eleição do presidente e do vice, depois é feita a designação do relator. Em geral, se não for assim, tem votação,
Um acordo garante às maiores bancadas o direito de ficar com a presidência e a relatoria. O que a gente observou na CPMI do dia 8? A presidência ficou com União Brasil, tem 3 ministérios, é base do Lula. E a relatoria foi com a Elisiane Gama. Atualmente ela tá no MDB, eu acho, né? Dito isto, antes de fazer os meus comentários, quero mostrar aqui os comentários de algumas pessoas, perfis aleatórios, estavam comentando no Facebook, eles não estavam comentando no post do Eduardo, estavam comentando em outra postagem, mas falando sobre CPI. Você vê, Médicos pela Liberdade. Infelizmente não vai dar em nada, assim como as anteriores. O Centrão vai entregar para o governo a relatoria à presidência, e vai sobrar como resultado a aprovação da maldita PL, a PL das fake news. Ao final da CPI você apresenta um relatório, uma indicação, uma sugestão de lei, ou uma possibilidade de indiciamento, que o Ministério Público vai analisar o relatório para ver se apresenta a denúncia ou não. Temos que pensar em outra forma de combater o desgoverno que não seja a CPI. A Vanessa Navarro pergunta, para que a CPI? Para ter um relator conivente com o culpado, um relatório final, que indicia inocentes? CPI não, é preciso denunciar, não perder tempo com a CPI que não acarretará em nada, como todas as outras. O Marco André fala o seguinte, e quem vai proteger a CPI da presidência e relatoria ser da base do governo? Vão colocar Randolph como presidente e o Janones como relator? Tá perguntando? E por fim, o Wellington Santos. E no final da CPI, a relatora deve ser uma Elisiane Gama da vida. Vai propor prisão de uns 10 deputados da oposição, uns 500 influenciadores também da oposição e, de quebra, a prisão do ex-presidente, a prisão de Bolsonaro. E a aprovação da lei da censura com as pitadas de crueldade incluída no texto. Façam um print e me chamem quando removerem a lona. E aí, eu pergunto pra vocês. A gente tá diante. Eu já falei do cenário político, vocês veem os partidos, todos na base do Lula. Quando a gente sai disso, você vê. Olha o que o consórcio tá fazendo. Vou nem falar do consórcio. Olha os liberais de direita. Os liberais de direita estão preocupados em demonstrar virtude. Estão demonstrando muita virtude, muita virtude, muita virtude. Nossa, eu cobro o que é errado, independente se é Bolsonaro ou não. Muita virtude. Ninguém tá falando de assim, aquele post de bocó. Os liberais de direita já mostraram que não conte comigo. Não conte comigo. O consórcio, não conte com ele. Mais do que isso. Pessoal, a Mind é uma agência que ela presta serviço pro PIB nacional. Além de todo o apoio que o Lula já tem no Congresso e as ferramentas que ele tem para garantir apoio, além de uma simpatia do Poder Judiciário, imagine as maiores empresas do Brasil no pé do ouvido dos deputados, senadores e quem quer que seja. Assim, vocês têm um pouco da noção também da briga que é uma CPI da Mind. Muita gente fala que o Centrão é a marionete do mercado financeiro. Já viram a quantidade de bancos que já foram um serviço com a Mind? Vocês acham mesmo que... Eu não sei se vocês acompanham a CPI das Americanas. A CPI das Americanas, com tudo que aconteceu, mesmo com a imprensa narrando, o relatório final não indicia ninguém. Mesmo com toda a imprensa comentando, mesmo com grande parte do mercado financeiro puto da vida, não indiciou ninguém o relatório final. Aí eu escrevi aqui, né, humildemente, você tem total liberdade pra discordar de mim, mas o que eu vejo, como eu vejo os casos, a expectativa, né, o que é que passa na pessoa que quer uma CPI? Eu acho que a pessoa que quer CPI, ela tá falando CPI não pensando na situação, mas porque ela quer algum tipo de resultado. Ela quer algum tipo assim, cara, faz alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá pra ficar desse jeito. Aí quem sabe, expor a esquerda, ela tá preocupada com isso, mostrar o que está acontecendo, que a imprensa abafa. Colocar fim nessa falsa viralização de conteúdo, né, que você vê que é artificial. Artificial, você pega, todo mundo comenta sobre o assunto, você sabe, mas o povo não quer saber. Quem sabe chegar no lulismo, expor, olha, tá vendo aí? Mas a realidade, o que é que eu acho que vai ser? Uma nova CPI. Eu botei CPI porque cabe numa linha só. Mas, cara, a CPI que tá na mão da esquerda. Vai investigar a direita e no final do relatório vai propor uma lei de censura. Você vai gerar todo, né, esse ambiente pra tentar passar uma PL 2630. É como eu vejo as coisas. Olhando todo o cenário e o que eu apontei pra vocês. Gente, cadê as pessoas de direita no Brasil, tirando os tais bolsonaristas que estão comentando esse caso? Na hora que o Lula fala do déficit, não que a gente não vai cumprir o déficit, aí aparece aqueles CFAs, né? Aquela turma do mercado financeiro. Meu Deus, o que está acontecendo? Absurdo, babá. Aparece a turma do novo. E agora, cadê? Cadê a valentia? Cadê todo esse pessoal? Então, assim, reflitam sobre isso. Reflitam. E aqui mais 2 comentários de pessoas comuns. Esses comentários aqui realmente foram feitos, né, soltos, não foi em resposta a ninguém. Rafael Gloves. A CPI da extremista digital, que como eu falei, né, servirá apenas para entregar nas mãos da esquerda o protagonismo da investigação. A questão é criminal, não é política. E a Soraya fala, ó, em vez de fazer uma CPI, trabalhem para que essa PL 2630 não seja aprovada. Mostre aos indecisos que vai contra nossa Constituição. Conversem com a bancada evangélica e ruralista. O Messias vai tentar, a pedido do Dilma, convencer os evangélicos sobre a PL das fake news. Foco na PL. Uma notícia aí divulgada pelo bastidor. É a tarefa do Jorge Messias, do AGU, agora, no início de 2024. Convencer a bancada evangélica, ele é evangélico, que a PL 2630 é boa. Então, eu acho que a gente precisa dosar um pouco a expectativa para a realidade, nesse caso. Senão, eu acho que corre um sério risco da coisa se virar contra a direita. Eu entendo a expectativa. Eu acho que todo mundo quer vencer. Todo mundo quer marcar um gol. Mas aí o próprio Eduardo Bolsonaro, ele falando, ó, vai só de representar o Ministério Público. O Eduardo protocolou, inclusive, ó, não tem a ver com essa questão da Choquei e da Mind, mas protocolei o PDL para assustar o decreto 11.856 do Lula, Política Nacional de Cibersegurança. Quem sabe usar esse caso aí da Choquei e da Mind para mostrar, cara, olha o que é a turma da esquerda. Deputados, botem a mão na consciência.
Vocês vão aprovar a PL 2630 desse governo? Vocês vão entregar na mão desse governo? Deputados, vocês acham que é normal o Lula instaurar uma política nacional de cibersegurança via decreto? Utilizar essa situação para coisas assim. Eu acho que você consegue mais frutos. Eu entendo a insatisfação de todo mundo. É um tapa na cara. Você vê que as pessoas que acusam a direita de fazer acontecer, quem realmente está aprontando são eles. E o Eduardo fala, ó, decreto prevê como objetivo, abre aspas, desenvolver mecanismos de regulação, fiscalização e controle destinados a aprimorar a segurança e a resiliência cibernéticas nacionais. Leia-se, censura, além de invadir a competência do Congresso. Outra coisa que é que eu não sei o que poderia ser feito, mas acho que é um ponto aí também a ser questionado do que está acontecendo. E vou ser sincero pra você, gente, diante de tudo que tá acontecendo, eu fico me perguntando o seguinte, tá? Porque, assim, o que tá acontecendo, tudo que está acontecendo, tá numa zona cinza. E você olha assim, rapaz, vocês estão fazendo isso, tá? Mas como é que você vai falar que tá fazendo isso? Tá entendendo? Tá assim, meio no limbo, né? Num espaço assim que tá entre... É de boa, não é tão de boa assim, né? Vocês estão falando que tá errado, mas né, não sei se existe uma lei pra falar que tá tão errado assim. Então não tem problema. O CONAR, né, que lida aí com anúncios, por exemplo, tá calado, dormindo em berço esplêndido. E outro ponto que a turma tava colocando é o seguinte. A que ponto essa turma, né, das páginas de fofoca, conseguem influenciar o debate? Porque, você vê, ó, o Mark Ruffalo, né, o Hulk da Marvel, ele tava ali respondendo, né, contra o pé do marco temporal, marcando a Choquei. Muito estranho. Aí a Paula Schmidt pergunta, olha quem mandava mensagem para a Choquei. Será que ele cobrou para esse ativismo? Se sim, quanto? Quem o pagou? São questionamentos que a gente fica se questionando. O que é que tá acontecendo? Até onde vai essa ação internacional no Brasil, né, de atores famosos? Será que tem alguém fazendo a ponte? A Fátima Pissarra e os parceiros delas aí são pessoas que um trânsito gigantesco. Ela tem ligações, inclusive, com a criação da Vevo. Era um portal aí que tinha músicas, etc, tudo mais, no início da internet. É uma pessoa que já trabalhou lá fora, né, um irmão da Microsoft, já trabalhou na Nokia. Então, assim, até onde vai esses tentáculos? Perguntas que precisam ser feitas. Mas eu acho que via CPI, os frutos não serão dos melhores. Aí, eu vi aqui um ponto que eu acho que é bem bacana. Gostei muito desse breve comentário, essa breve análise aqui do professor André Uliano. Olha o que ele diz. Ele fala de uma situação genérica. A análise de uma democracia nunca pode se limitar ao seu... Dei zoom aqui pra ficar mais... Lembrei que eu dei zoom, né? Que ela tá pequena. A análise de uma democracia nunca pode se limitar aos seus elementos formais. É necessário examinar como as relações reais de poder e influência, que são decisivas num regime democrático sadio, ocorrem de fato. Por exemplo, um regime pode formalmente assegurar a liberdade de imprensa e expressão, mas por diferentes modos manter um oligopólio da opinião circulante entre os grupos simpáticos ao poder estabelecido. Não, é livre, você pode falar o que quiser, mas existem algumas pessoas que têm mais força, né? Tem mais espaço, tem mais engajamento, tem mais estrutura, e leis, regulamentações continuam a aparecer que fazem com que essas pessoas que estão no topo continuem no topo. O resultado no mundo real desse sistema formalmente liberal será exatamente o mesmo de uma ditadura. Eu tava falando com minha irmã, acho que no dia do Réveillon, horas antes desse Réveillon no Brasil, já era dia 1º aqui. E a gente tava batendo papo, eu falei, Ninha, acho que minha conclusão de 2023 é que o Brasil, desde a proclamação da República, é um país liberal. Porque, no final do dia, o tal liberalismo, ele é aplicado no Brasil. Você tira o estado da equação. E aí você deixa, né, a selva do mercado se autorregular. E aí os gigantes, e vocês já viram quem são os gigantes do Brasil, né? Vocês sabem quem são os bancos gigantes do Brasil, vocês sabem o tipo de agenda que eles promovem, as pessoas aí do mercado financeiro, vocês conhecem quem são os gigantes dos meios de comunicação do Brasil. O jogo é livre, e eles não recebem nenhum tipo de punição, e eles sentam a bolacha, e vocês veem aí como é que tá, né? A coisa no Brasil é tão desproporcional o tamanho de alguns players, alguns agentes, alguns entes, que eu acho que pra você conseguir realmente que existe uma liberdade econômica, uma liberdade de expressão, uma liberdade de competição, o Estado não é que o Estado precisa sair. O Estado precisa meio que entrar pra garantir, ó, irmão, peraí, velho, você tá grande demais. Você tá grande demais. Peraí, pô. Você tá abusando do pequeno. Você tá promovendo leis, agendas, que é um exemplo. Ano passado, a FEBRABAN passou uma regra aí que agora, para receber empréstimo para frigoríficos, você vai ter que provar tudo bonitinho, tá comprando a cadeia sustentável, tudo rastreado, que não é labor de área de desmatamento. Dias depois, semanas depois, saiu uma matéria em parceria do Intercept com o Joio e o Trigo, mostrando que essa decisão não saiu da cabeça da FEBRABAN, mas saiu da cabeça de grandes executivos de 3 bancos privados que operam no Brasil. E aí? Isso parece uma medida meio complicada, né? O Estado, não me meto com isso. Né? A federação, os bancos resolveram, o Estado lavou as mãos. E quem é que toma no lombo? Quem toma no lombo é o povo. Mas vamos continuar. Eu tô me aprofundando nisso porque vai fazer sentido com o próximo tema. O outro gabinete. O gabinete do amor. Se você examinar o modo como grandes canais da mídia em países formalmente democráticos atualmente se relacionam com o governo, verificará que é bastante semelhante à forma como essa dinâmica se desenvolve em regimes autoritários. Pela que Pravda, que era o jornal dos sovietes,
Tem alguma diferença pra Globo? Eu acho que é capaz do Pravda ter menos mentira, né? Essa relação se caracteriza pelo binômio submissão-financiamento. O órgão de propaganda do regime funciona como divulgador das narrativas oficiais, ao passo que o governo garante que a perda da credibilidade não resultará em decadência nas receitas. Enquanto isso, os órgãos de controle e administração da justiça, sequestrados por grupos políticos, terão uma atuação marcada pela disjuntiva, blindagem, perseguição, a depender do quão simpática ao poder estabelecido é uma fonte de informação. Tá lá a grande mídia apanhando, aí você ajuda, você blinda, etc. E aí a voz independente que tá falando algumas coisinhas que incomodam, e toma, e cala a boca, para de incomodar. Nesse cenário, as liberdades formalmente asseguradas já foram materialmente esvaziadas. É disso que se trata o processo que alguns autores chamam de erosão democrática ou erosão constitucional. O sistema formalmente permanece o mesmo, mas materialmente ele se torna um regime em que um único grupo se perpetua no poder. Tendo isso em vista, examine o caso brasileiro.